melhor da cozinha árabe você só encontra na Moca. Quibes, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano de São Paulo. Na Rua Visconde de Laguna, 152, na Moca, meu. Esfirra Juventus. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador, se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. O melhor rodízio de pizzas de São Paulo desde 1974. Sacada Pizzaria. Mais de 30 sabores à sua disposição, todas as noites. Um ambiente agradável e familiar. A legítima pizza da Moca está na Sacada Pizzaria. Rua Coronel Joviniano Brandão, 59, à altura do 2500 da Avenida Paz de Barros. Atendemos também no delivery 2639-6846 e 2028-0722. Acesse www.pizzariasacada.com.br. A melhor academia da Moca acredita em seu potencial. São 4 unidades completas, com os melhores equipamentos e infraestrutura completa. Aqua Academia, Rua Camé, 725. Aquafit, Rua Itaqueri, 1200. Aquavip, Rua Juventus, 173. E Skin Diver, Rua da Moca, 3381. Traga benefícios para a sua vida. Movimente-se. Encontre nas academias do Grupo Aqua o seu bem-estar. Aqua, a Academia da Moca. No melhor restaurante do bairro da Aclimação, você pode saborear picanha, salmão, parmegianas e muitas outras delícias. Restaurante Atigula. Venha experimentar nossas paletas mexicanas. Rua Castro Alves, 39, loja 15, pertinho do metrô Vergueiro, em frente ao Hospital do Servidor Público Municipal. Atigula. Agora na Web Rádio Moca, atrás do gol. Vamos jogar bola, né, meu? Isso aqui tá mais louco que o cara. Vai, toca aqui! Olha, chute! Começa agora, atrás do gol. Renato Corona. Muito boa noite para você, torcedor juventino, torcedor ligado em www.webradiomoca.com.br. Estamos ao vivo com o programa Atrás do Gol, ao vivo aqui do Artigula. Você sabe, o programa Atrás do Gol é um programa feito para você, torcedor juventino, porque lugar de torcedor juventino é atrás do gol. Então você que está ligado com a gente aí, seja muito bem-vindo. Atrás do Gol no ar, o último Atrás do Gol dessa temporada. Por quê? A gente fica chateado, mas ao mesmo tempo não fica, né? Porque a gente achou que ia ser o último lá em setembro, né? E acabamos esticando até outubro, pelo menos, aí até. Tivemos um segundo turno, vamos dizer assim, né? No Atrás do Gol, e encerramos a nossa participação na Copa Paulista nesse fim de semana. Na verdade, encerramos no meio da semana contra a Ferroviária, né? Que perdemos todas as chances de classificação. Mas encerramos efetivamente neste sábado, quando o Juventus perdeu para o Olímpia por 1-0 na cidade de Olímpia. A gente vai falar muito sobre isso, vai falar também sobre
o jogo da Ferroviária, que foi o jogo final, na verdade, né? O Olímpia foi um amistoso, para nós, pelo menos, mas foi um amistoso. O Olímpia valia a classificação, mas para nós foi um amistoso. E a gente vai falar desses 2 jogos aí. Primeiro, cumprimentar os amigos que estão aqui conosco hoje. Ele que esteve lá em Olímpia, né? Assistiu em loco lá em Olímpia. O nosso amigo Silvio Oshiro. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Corona. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Pucci, Guizão. Boa noite aos nossos ouvintes. Daqui a pouco você fala sobre o jogo, a gente vai falar sobre o jogo, mas daqui a pouco você fala sobre como foi a sua estadia em Olímpia, não é verdade? Quem está aqui conosco também é nossa outra cota nipônica do programa, Hamilton Kunioshi. Boa noite para você, amigo Hamilton. Pra variar, tá mastigando. Boa noite a todos os amigos que estão mastigando. Os que não estão. Daqui a pouco o Corona vai falar o que tinha de bom aqui. Daqui a pouco vamos falar. E nós vamos aqui já com saudades, né? E nos preparando para umas férias longas aí, merecidas para uns, para outros nem tanto, mas 100 dias, não é isso que falando? 100 dias? Mais ou menos isso. Vamos recarregando nossas baterias para um ano que vai ser difícil, vai ser longo. O próximo ano. Vai. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É ano bissexto? Não é, né? Não é. Ano bissexto é 2020. Né? Ele falou ano longo, achei que é porque era ano bissexto, não é. Ele está aqui também de volta, depois de um longo e tenebroso inverno. Ele voltou, o Ricardo Pucci, meu amigo Pucci, boa noite para você. Boa noite, Corona, boa noite, amigos do Atrás do Gol. Fala no microfone que é melhor. Eu tô... Agora dá uma torcida, tá bom agora? Então, boa noite de novo, amigos do Atrás do Gol, ouvintes e moquenses e não moquenses e juventinos. Estamos todos aqui e daqui a pouco chega mais o Guizão aí, o Guizão tá lá na cozinha, estamos aqui no Artigula. Artigula Restaurante, o melhor parmegiana da aclimação, esse sem dúvida nenhuma é o melhor. E fica aqui na rua Castro Alves, número 31, loja 15. Hoje eu trouxe até uma dica de novo prato. Novo não, né? Digamos assim, uma releitura de um prato aqui, que depois eu vou falar sobre ele aqui, né? Hoje estamos saboreando aqui um cannelloni, ao molho branco, né, de presunto e queijo, com o tradicional, famoso, né, parmegiana. Então, aqui também você pode pedir a sua massa, você pode vir aqui escolher a sua massa, tem diversas massas, todos os dias você pode escolher, tem o festival de massas do Artigula, você vem aqui, aproveita, Rua Castro Alves, número 31, loja 15, ou se você mora aqui perto, na casa do Silvio, chega. Eu sei que chega. Agora chega, né, com Agora as mudanças do Uber Eats, não é? Aumentou, você pode área de abrangência? Pelo Uber Eats ou pelo iFood, joga aí no Uber Eats ou no iFood, você pode receber a sua comida quentinha na sua casa, é só procurar lá o Artigula e receber o seu prato preferido, consulta o cardápio lá do Artigula no Uber Eats e também no iFood e deleite-se, delicie-se com as especialidades do Artigula. Bom, vamos começar falando sobre o jogo contra a Ferroviária, né, que acho que foi o jogo que mais doeu, na verdade, né? O jogo que o Juventus teria condições, se vencesse, de respirar no campeonato, mas logo no primeiro tempo o jogo já foi resolvido. 2 contra-ataques, a Ferroviária matou o Juventus, resolveu o problema, 2-0 o jogo, o Juventus não teve força para se recuperar contra a Ferroviária e ali sagrou-se a nossa desclassificação. Mas Silvio, você estava lá, comentou inclusive com a gente lá na Web Rádio Moca, conte um pouco de Juventus e Ferroviária. Bom, nós começamos melhores, né, a partida, talvez mais na base da empolgação, o fato de jogarmos em casa, de estarmos vivos ainda na competição. Começamos melhores, fizemos algumas tentativas a gol até os 10 primeiros minutos, nós tínhamos ainda o domínio da partida. Mas ao longo do primeiro tempo a Ferroviária já foi equilibrando as ações, foi dominando o meio de campo, dominando o jogo e os gols foram consequência desse domínio territorial. Nós entramos em campo com o nosso esquema tático padrão, que o Alex gosta muito, né? Com 2 volantes alinhados, Portuga centralizado distribuindo o jogo e 2 jogadores mais abertos, né? E o Adilson centralizado como centroavante.
No primeiro... Um esquema clássico. Isso, né? clássico classicão, é. Do Alex. Existe desde a época do Alex. É. O Alex jogava bola. Sim, sim. E ele tenta sempre aquelas variantes, não é? Em alguns momentos da partida ele inverte os dois jogadores que ficam abertos. Em alguns momentos ele lança o Portugal um pouco mais à frente e recua os jogadores abertos. E nós tivemos nessa partida, assim, ao longo da partida inteira também, a pouca participação no ataque dos nossos laterais. Quando eles tinham a posse de bola, eles fechavam para o meio, né? Não fazendo jogadas abertas, jogadas de linha de fundo, não realizando muitos cruzamentos à área. Não sei se seria também uma falta de confiança em relação ao nosso centroavante fixo, né? Mas ele não era muito acionado, muito buscado nessas jogadas aéreas. O primeiro tempo nosso, nós tivemos um chute de fora da área, né, que resultou no primeiro gol da Ferroviária, uma jogada que foi pelo lado esquerdo da nossa defesa. Na sequência nós tivemos um gol também de fora, um jogador aproveitou um rebote do travessão, né? Uma jogada de ataque da Ferroviária, já a bola bateu no travessão e no rebote nossa defesa não chegou a cobrir essa segunda bola. Dormiu. Não se apresentou para a defesa. Dormiu. E foi indefensável para o André, né? E assim a gente encerrou o primeiro tempo com uma sensação de impotência, né? Atrás do placar, e o outro lado poderia ser favorável às nossas pretensões. Ou seja, a decisão de continuar no campeonato, passar de fase, estava nas nossas mãos, né? Foi o primeiro tempo, né? O segundo tempo se deu de forma parecida, a Ferroviária já retornou para não ter jogo, né? Fechou atrás, cozinhando a partida, né? Toques de lado. O Juventus também voltou um pouco no início do segundo tempo, a etapa foi dominado pela Ferroviária, perdeu o meio de campo novamente, né? E no fim do jogo nós tivemos ainda um pênalti, né? Um pênalti para a Ferroviária que o André novamente defendeu e impediu uma goleada. Um resultado pior ainda pra gente, né? Realmente, a única coisa de boa que a gente pode tirar desse jogo foi a defesa do pênalti do André Dias, que realmente foi uma defesa bonita, uma defesa bem feita, plasticamente muito bonita, daquelas de fotografia mesmo, sabe? Você esticou todo, foi buscar a bola no cantinho, não foi mal batido, foi um pênalti muito bem batido pelo camisa 9 lá da Ferroviária, mas o André se esticou todo, foi lá, pegou, foi buscar e, digamos assim, evitou uma goleada, né? Evitou a tragédia, evitou o que já era feio, né? Deixou menos feio. Feio também foi eu acho, a falta de disposição, né? A apatia, né, do nosso time ficou muito patente, né, ao longo da partida. Nós estávamos atrás do placar e nós não sentimos aquela vontade, a determinação que nós mesmos apresentamos em outras partidas, né, no jogo contra o Nacional em casa, no jogo contra a Portuguesa, aquela disputa de bola acirrada, né? Não, nós não tivemos nessa partida a Ferroviária. Só adiantando um pouco em relação à partida de sábado, né? Um pouco dessa vontade, desse espírito retornou, tá? Mesmo já estando fora do campeonato, né? Pelo menos essa sensação de que era uma obrigação entrar em campo buscando algum resultado, lutando, não é? Por cada bola, pelo menos isso foi feita, né? E é uma pena, porque a rodada nos beneficiou. Se nós tivéssemos feito a nossa lição de casa, chegaríamos vivos na última rodada, né? Chegaríamos. Tudo deu certo, inclusive o jogo da última rodada do São Bernardo também nos ajudou. Então, só bastaria isso, nós ganharmos os nossos 2 jogos, como você bem disse, Silvio. Se a gente fizesse a nossa parte, a gente estaria agora aqui comemorando a classificação e discutindo que time que a gente jogaria, né? Aliás, se a gente tivesse classificado, vamos ver aqui, quantos pontos a gente teria? 8, né? Com 8 pontos, estaríamos em 8º. Não estaríamos. Atibaia teve 9. Quer dizer,
Mas aí sairia da classificação o Olímpia, né? Então a gente ficaria em último mesmo. Classificaria em oitavo e fatalmente pegaria o Votuporanguense ou a própria Ferroviária, mas se a gente ganhasse a Ferroviária não estaria com 15, né? Então talvez o Votuporanguense ou a Ferroviária, mas seríamos o último dos classificados, né? E o último nós ficamos, em último de todos, né? Com apenas 2 pontos. Nós fomos o time de pior campanha nessa segunda fase. Ninguém foi tão ruim quanto a gente. Ficamos em 16º dos 16 times que se classificaram, ficamos com 2 pontos, com saldo de gols menos 8, minha gente. Menos 8 de saldo de gols. A defesa mais vazada dessa segunda fase. Guizão está aqui, Guizão desceu lá da cozinha. Boa noite para você, Guizão. Estamos falando sobre o jogo contra a Ferroviária. Você pode falar também? Não. Não? Não assisti e não escutei. Não, mentira, escutei. Escutou, pô. Escutei. Ficou dando pitaco lá. Fiquei mandando mensagens pra vocês. Mas não... Nada a declarar, não tenho nada a declarar sobre essa segunda fase. Fiasco total absoluto, não fui em quase nenhum jogo. Fui só contra o Olímpia e contra o São Bernardo em casa. Como torcedor fui um fiasco. Time como time foi outro fiasco, então não tenho muito a dizer. Desculpe aí, atrapalhar sua refeição, viu? Olha, realmente, pegando as palavras do Guizão, essa segunda fase foi um fiasco. A gente falou no programa passado isso, mas repito, né? Quando o time... A gente sabia que o time não tinha... O Juventus não tinha time para ir muito longe nessa Copa Paulista. A gente sabia disso, né? Quando começou o campeonato, a gente viu a primeira fase, quando começou, a gente sabia também que ele talvez nem da primeira fase passasse. Eu não quis falar essas coisas, porque vocês falaram que era pra falar do jogo da Ferroviária. Não. Mas é isso aí, falou mas tudo. A apatia, eu vou chegar no jogo da Ferroviária, a apatia que o Juventus teve no jogo contra a Ferroviária foi a apatia daquele Juventus da primeira fase lá do primeiro turno. Primeiro turno da primeira fase. Que você não via, você não conseguia ver como que o time ia fazer algum gol ali. Não via. E contra a Ferroviária, a gente viu isso. Contra o São Bernardo, daquela vergonha de 3-0 lá, a gente viu isso. Então, tivemos foi o mesmo desempenho que tivemos no primeiro turno da primeira fase. Então, percebe-se realmente que então esse era o time que o Juventus tinha para o campeonato. Que a segunda fase foi fora, o retorno da primeira fase foi fora da curva. Que aí sim que a gente foi além do que a gente podia. E gastou. Você gastou o seu turbo na reta final e só que tinha mais uma volta. Você falou, vou gastar aqui, pá! Você liga o turbo, vai pisando, passa 2, passa 3. Só que aí você tem mais uma volta. E nessa volta você foi passado por todo mundo de novo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E o jogo da Ferroviária mostrou bem isso, né, Hamilton? Você escutou também, né? Pois é estranho, é difícil de entender como um time que nos passou essa impressão tão positiva nesses jogos aí, nessa sequência, que foram aquelas 3 vitórias seguidas, né? Dos jogadores que deram entrevista para você, né, e para o Marcelo, tão otimistas, com uma impressão tão boa de ambiente, de clima de vestiário, clima de concentração, para de repente, depois do jogo contra o Ituano, que foi um jogo ali que não dá nem para servir de parâmetro para coisa nenhuma, porque foi um time ali montado que aquela foto a gente tem que salvar, porque a gente nunca mais vai ver aquele time jogar junto, e a foto a gente tem que guardar para provar para os outros que a gente não está mentindo, quando a gente for falar que aquele time foi titular no dia. Isso. Então, parece que daí para frente, tudo aquilo que a gente tinha visto, que foi construído, foi deixado de lado e começou uma segunda fase, exatamente como começou a primeira, né? Então, tudo aquilo que foi aprendido, que foi modificado, corrigido, foi esquecido e retornou tudo como era antes. E daí o Juventus não conseguiu se recuperar mais. Até teve algumas questões também de escalações, de decisões do Alex que já foram discutidas em outros programas aqui, né? Não vamos retornar a isso. Mas, de qualquer forma, os jogos finais, e principalmente esses 2 que nós estamos falando hoje, a nossa despedida e o jogo contra a Ferroviária, a despedida na Javari, foram uma continuação disso, né? A gente via quais eram os problemas, aparentemente não tinha para onde correr, ou o Alex não tinha
cartas na manga ou a gente não conseguia encontrar nos jogadores que entravam solução para nada. É claro que também pesou ali a ausência do Diego Paulista machucado e tal, mas fora isso, a impressão otimista e positiva que a gente tinha no final da primeira fase foi trocada por uma muito ruim, que parece que não temos uma base boa formada para o ano que vem, porque vai ser essa a base da A2. Assustou, né? Sim. Esse jogo contra a Ferroviária, os dois jogos, né, São Bernardo e Ferroviária, assustou por saber que teremos, se é que vamos ter um time a este nível na Série 2, né, Guizão? Eu diria que fomos enganados, na verdade, Corona. Nós nos enganamos, na verdade, não é que fomos enganados, nós mesmos nos enganamos. Tava vendo aqui com o Data Oshiro, nós jogamos 18 jogos nesse campeonato, na Copa Paulista toda. Dos quais 6 foram na segunda fase. Então, 18 menos 6, então 12 foram na primeira fase, correto? Desses 12, a gente foi mal na primeira metade toda e no primeiro jogo da segunda metade. Que eu até cheguei a falar aqui que estávamos eliminados, que a gente demorou um turno e mais um jogo para tomar vergonha na cara. Não é verdade? Então demorou um turno e mais um jogo. Na verdade, o Juventus foi bem em 3 jogos. Foram essas 3 vitórias seguidas. Contra Nacional, Portuguesa e Taboão da Serra. E só. Na verdade, foram só para ti. Taboão da Serra que era um time amador. Só para te elucidar, na primeira fase nós só ganhamos o Taboão, no primeiro turno. E aquele jogo com gol nos 50 minutos. Só fomos ganhar na 9ª rodada, ou seja, na segunda rodada do retorno. Que aí foi aquela avalanche, né? Foi na 10ª rodada, né? Porque a 9ª a gente folgou. Que foi Audax, Portuguesa, Taboão e Nacional. Foi 4 vitórias seguidas, né? E foi só, exatamente. Só. E aí a gente se enganou com isso. E você vê como o nível do campeonato é péssimo. A gente com 4 bons jogos conseguiu se classificar. Isso que no nosso grupo tinha um time como o Taboão da Serra, que era um time amador. Convenhamos, eles estavam fazendo testes e quando a gente pegou eles no segundo turno lá em Taboão, eles já tinham desmontado o time. Foi como se fosse aquele time da Francana que o Gil fez 5 gols, mas que ninguém se lembra que o lateral bife era o centroavante, que eles não tinham jogador para pôr no banco. Então a gente jogou com um time amador. Na verdade a gente se iludiu com aqueles 4 resultados. Por quê? Porque a gente ganhou de times clássicos. Chegou da Portuguesa, do Nacional e já ficou empolgado. Do Audax, que não é clássico, mas que a gente odeia. Então que quando ganha do Audax a gente fica feliz. Porque o Audax representa tudo que nós não representamos em termos de tradição e tudo mais. Então foram 4 vitórias que nos deixaram animados. E a gente acabou achando que o time poderia Só uma vez, Guizão. Diga. Você falou do Audax. Chupa Audax! Pronto, pode continuar. Chupa Audax, mas acho que sem moral pra falar chupa Audax, viu? Mas sempre tem que lembrar isso. Não tem moral Sem com moral, tem moral sem com moral. Tem... Nem sei se eles se classificaram, tô por fora. Não? Então, tudo bem. Pode falar, putz, à vontade. E é isso aí, a gente se enganou, tanto a gente se enganou que a gente não ganhou nenhum jogo na segunda fase. São 6 jogos, mais o jogo do Ituano, 7 jogos seguidos sem vitória. Foi essa campanha do Juventus. Então a gente começou não ganhando de ninguém, como o Corona falou, foi voltar a ganhar na 9ª rodada depois do segundo turno, e agora, na reta final do campeonato, a gente não ganhou nenhum dos 7 últimos jogos. Então, é uma campanha, eu não vou falar que é uma campanha ridícula, porque passamos de fase depois de muitos e muitos anos. Desde 2013, então isso tem que ser louvado. E assim, eu fico com um sentimento dúbio dentro de mim, que é o seguinte, eu tenho pra mim que a gente só passou de fase pelo trabalho do Alex. Principalmente pela entrevista que ele deu depois do jogo em sei lá onde, que é contra o Atibaia, onde foi mesmo? Em Indaiatuba. Que ele soltou os cachorros nos jogadores, falou as verdades, jogou no ventilador, o time reagiu, classificou. Ali teve o dedo dele e tudo mais. Só que eu também acho que nós não fomos mais longe também, porque faltou um repertório a ele. Não repertório, mas excesso de teimosia. Que ele mostrou na A2, quando ele salvou a gente do rebaixamento, que ele tem repertório tático.
Tanto que quando precisou ele meteu 3 zagueiros lá no Canindé, fechou tudo. Mostrou mais do que um esquema tático. E ele se recusou a fazer isso na Copa Paulista. Ele abraçou esse esquema e dane-se. Não deu certo desde o primeiro jogo e ele manteve. E dane-se. E foi. Depois pegou uma birra aí qualquer com o Denner na segunda etapa, ou o Denner aprontou alguma coisa. O que interessa é que a saída do Denner do time puniu o time. Então foi caso o Denner tenha feito algo errado, puni-lo dessa maneira, puniu o resto do time inteiro e nós torcedores. Então foi um castigo bem burro. É como, lembra na época do Palmeiras da Parmalat, que o Edmundo punia, o Luxemburgo punia o Edmundo tirando ele do time. Tava punindo o time. Né? Então foi mais ou menos isso, não comparando o Denner com o Edmundo, desculpa. Imagina, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então acho que faltou repertório aí pro Alex e um pouco menos de teimosia. Queria saber o que o tal do França, nada contra o França, sei que ele é muito bom na base e já me disseram que o Marcelo Santos me falou, não sei se foi contra a Ferroviária, não lembro, um jogo que ele jogou bem pra caramba. Acho que foi lá em São Bernardo, parece que foi um dos poucos jogadores que foi bem lá em São Bernardo. Foi bem. Que ele foi bem, o menino foi bem, mas queria, assim, na questão da meritocracia, por que quando mudou de fase o moleque virou titular? O que ele fez pra ganhar a vaga? Como é que é feita essa escolha? O que ele fez 7 jogos que jogou lá em Itu também. Então ele jogou 7 jogos seguidos como titular, onde nós não ganhamos nenhum. O que ele fez pra manter a vaga até o final? E não tô falando dele porque eu tenho algo contra ele, tô dizendo, é que isso mostra como foi a escolha do time. Foi uma escolha aleatória, onde os jogadores de confiança da primeira fase sumiram, os outros jogadores que vinham levando o time nas costas, caso de Cezinha e Portuga, não fizeram mais nada, jogaram não, caiu o rendimento não, jogaram com uma vontade mesmo, dava pra ver que os caras não estavam muito interessados em jogar não. O senhor Rafael não põe o pé em uma dividida desde o primeiro jogo, não faz absolutamente nada, durante os 18 jogos que ele jogou, ele acertou um chute contra o Olímpia. E ele foi titular em todos. Em todos os jogos o cara foi titular, menos contra a Ferroviária, né? Que jogou o Vanilo, sei lá por quê. Porque ele tava suspenso, Não. A Sonata. Então. Aí mais uma coisa louca, né, do Alex. Você tem 2 volantes, você perde um por suspensão, você pega e tira o outro. Tá? Já não tem entrosamento mesmo, tipo, dane-se, vamos zoar o barraco. Mas então não teve meritocracia nenhuma na escolha. Mesmo assim, defendo a permanência do Alex e parabenizo pela classificação na primeira fase. Porque esse time que deram para ele trabalhar era para ter perdido todos os jogos do campeonato. Ele ainda conseguiu se classificar. Então parabenizo. Mas é aquela questão assim, tem muitas maneiras de ser eliminado e muitas maneiras de perder. E a gente pode perder caindo de pé. E eu acho que não foi o caso. A gente perdeu feio, a gente perdeu triste, a gente perdeu de uma maneira melancólica, que não deu orgulho nenhum. Eu falei aqui que a gente classificou depois de muitos anos. Quando nós perdemos em 2013, todos saíram do campeonato satisfeitos e felizes, sabendo que o time não podia passar dali. Dessa vez a gente perde achando tudo uma porcaria, porque foi tudo uma porcaria. Então defendo a permanência do Alex, e só que acho que ele tem que rever os conceitos, e quem sabe esse campeonato não seja uma lição para ele, né? Retome o que ele fez na 2, e quando achar que tem que mudar o time, muda o esquema, não se prenda a ideias que não estão dando certo, não seja teimoso, e os jogadores também. E não tenha medo de mudar, né? Os jogadores também, porque, desculpa, não ganhar 7 jogos seguidos, pode ser o pior treinador do mundo, mas o jogador tem culpa. Não é possível. Lógico. Você não consegue ganhar de 7 jogos, você não consegue ganhar 1. Não é possível. Então os jogadores também, quem não quiser pôr pé em dividida, quem não quiser ficar. Durante todo o campeonato, vocês lembram de alguma jogada de linha de fundo? Não estou só falando dos laterais. Alguma jogada que alguém chegou na linha de fundo e cruzou em Olímpia. O Silvio está inventando que ninguém viu mesmo. Não. É sério. Não. Teve uma jogada de linha de fundo, um cruzamento que atravessou a pequena área, e o Adilson perdeu um gol feito na pequena área, que olha, qualquer um teria feito, a gente teria feito aquele gol. Ele não tem faro de gol. Não sei o que aconteceu. Ele conseguiu botar pra fora uma bola na pequena área. Sabe, um cruzamento assim, sem goleiro, sem nada. E outra, numa outra jogada do Adilson também, Olímpia, ele recebeu uma bola em condições de fazer o gol, ele não chutou. Ele ficou esperando alguém chegar pra cruzar. Desculpa, ele usa a camisa 9. Põe pra dentro. E dava pra fazer o gol. Era
Foi uma coisa tão absurda. Sair de Olímpia com a sensação de que aquele time não é melhor que o nosso, teve mais jogadas, teve um pouco mais de volume de jogo, mas eles lutavam pela classificação. Aproveita e fala do jogo de Olímpia, já que você já trouxe. Vai falando. Perfeito. Vai Vamos falando lá. aí. Então, olha, jogo numa cidade muito quente, temperatura muito elevada, o gramado, a grama bem alta, né? O Portuga sofreu muito, que o Portuga ele tem aquela característica de abaixar a cabeça e tentar correr com a bola nos pés. Nesse tipo de gramado, a bola prende um pouco mais, ele perde arranque, perde explosão e é dominado pela defesa, né? E foi o que acabou acontecendo no primeiro tempo. O Cezinha também não se apresentou muito para o jogo. A gente sentia que o Douglas também estava um pouco apático, né? Sem aquela explosão que o Douglas demonstrou em várias partidas, né? O Gustavo França nessa partida foi bem participativo, tá? No primeiro tempo. E eu não sei, eu me lembro que o Gustavo, no início do campeonato da Copa Paulista, ele ainda integrava o Sub-20, né? Então ele ficava dividido, fazia partidas pelo Sub-20 e treinava no time da Copa Paulista. Outros jogadores sofreram com isso também, o Gabriel, que está inscrito, que era o lateral esquerdo do Sub-20, né? Não chegou a ser aproveitado pelo Alex Alves, né? O próprio Teta, que nós conhecemos já há muito tempo, né? Então ele ficou nessa fase de transição. Até porque o Sub-20 não podia também abrir mão da presença desses jogadores, porque com essa quantidade grande de jogadores que subiram para o principal, em várias partidas o Sub-20 jogou até com jogadores de 17, de 15 anos de idade, né? E tanto que assim, o Sub-20, em função dos jogadores que ele perdeu para o principal, ele avançou de fase, passou da primeira fase, né, para a segunda, só que a partir daí também com o elenco desentrosado ele caiu na competição, né? E em Olímpia, né? Pelo menos nós sentimos mais vontade de alguns jogadores. O Nata foi sensacional nesse aspecto de vontade, né? Como a gente já viu em várias partidas, dividindo todas as bolas, gritando, tentando animar o resto do time, né? Tanto que ele foi eleito com uma grande folga, né? Por todos estavam presentes na partida, né? Como o melhor em campo. Se não tecnicamente, pelo menos na disposição. Nós percebemos isso também em relação ao elenco como um todo, né? Em relação comparando com o jogo da Ferroviária, né? Houve uma melhora, tá? O Alex tinha dito isso na entrevista pro Marcelo também, não é? Que todo mundo estaria de castigo, iria todo mundo viajar para Olímpia, ninguém seria dispensado, né? Jogaria com a força máxima, com o time principal. Foi o que ele fez, cumpriu a promessa, né? E em alguns jogadores nós sentimos um pouco mais de vontade, nós sentimos muitas dificuldades técnicas no Elton, por exemplo. Eu não sei se foi em função do calor, ou realmente ele tem dificuldades em domínio de bola, falta de ritmo, ele não tem muita mobilidade em campo, né? Ele lembrou um jogador, Rafael Castori, né? Ele fica limitado a uma certa área do... Não. É um jogador muito habilidoso, mas assim, fica limitado a uma certa área do campo, né? E nessa partida, por exemplo, ele entrou, ele não substituiu o Adilson. Ele jogou aberto pela esquerda, né? Na posição que o Cezinha vinha fazendo, tá? Talvez ali naquela posição ele rendesse menos do que centralizado. Talvez ele no lugar do Portuga. Sim, então a própria entrada do Rafael também não foi tão ruim, tá? O Rafael, ele não divide as bolas, ele é lento, mas ele cadencia o jogo. Naquele momento em Olímpia, talvez em função do calor, né? Aquela temperatura elevada, ele foi útil, tá? Só que é difícil, né? Nós jogamos já sem aspirações nenhuma no campeonato contra o time da casa que tá lutando ainda por uma vaga, né? Agora, espantoso foi a torcida do Olímpia, né? Num jogo em que... exatamente, não existe, tá? Num jogo em que disputa uma vaga para a terceira fase da Copa Paulista, já numa fase que ficam 8 clubes, né? Já uma fase final. Já é um dos 8 melhores do campeonato, com 70 times. Sim, 250 torcedores. Isso porque o presidente do clube tinha me dito que a média não deveria chegar esse ano lá em 300 torcedores. Você conversou com o presidente? Conversei. Olha o Silvio. Ou seja, é triste, né, se a gente for analisar a nossa torcida, mesmo em condições adversas, esteve em Olímpia, né? Verdade.
Que é umas 50 pessoas? Nossa. Não, umas 20 nossas, tá? Agora, o Natan foi ofendido o jogo inteiro, pela nossa torcida e pela dele também, né? Foi um consenso, né? Mas assim, a torcida de Olímpia ficou espantada com a forma de torcer da Setor 2, né? Porque eles não esperavam uma torcida que estivesse presente num jogo já sem chances de classificação, em função de distância, né? E também, após o gol sofrido, aumentou o tom, né, de cantoria, levou instrumento, levou faixas, né? Que a torcida de lá tinha uma faixa só, né? E eles ficaram espantados com a forma de torcer do Juventus, né? Espero que isso contagie os jogadores, né, pro ano que vem. Sei lá, viu? Já não sei de mais nada porque, putz, ficamos em último. Quer falar alguma coisa, Guizão? Você puxou ali. Pode falar se quiser falar. Não, pode falar. Agora fala, pô! Eu ia perguntar do estádio, que eu vi um vídeo que o Silvio fez pra Web Rádio Moca. Boa. Pelo vídeo a gente não tem a exata noção, mas eu achei muito parecido com o estádio da União Barbarense. Até pelas arquibancadas tubulares, o de Paulínia, essas coisas que existem pelo interior. Não, o estádio é muito maior que o de... Maior do que o da Barbarense? Muito maior, muito maior. Só, pra quê? O estádio foi adequado a A1. Quando o Olímpia subiu para A1 no ano 2000, eles adequaram o estádio para capacidade de 20 mil torcedores, né? Você jogou A1 em 2000, eu nem tava... Não. E o que é espantoso... É o estádio para 20 mil torcedores numa cidade que o censo, no ano, indicou 46 mil habitantes. Ou seja, para lotar aquele estádio... metade da cidade. Metade da cidade precisa estar dentro. Nesse momento, né, a capacidade do estádio foi reduzida. Existe uma parte superior, né? Existe a cobertura das cadeiras. E em cima dessa cobertura é uma área útil, né, para a torcida. Só que está interditado no momento, né? E mesmo assim falam que a capacidade seria para 15 mil torcedores, sendo que a população atual de Olímpia é 54 mil habitantes. Ou seja, é completamente desproporcional o tamanho do estádio para... Então você ter 50 mil habitantes, um público de 300, não é tão ruim assim, fala a verdade. Se pegar em porcentagem... Mas se você for analisar São o jogo Paulo, vivo... ia ter 10 mil pessoas. Não, a Moca tem 75 mil habitantes. Então... Não é? E a gente coloca muito mais do que isso. Mais de mil. Sim, então proporcionalmente... Então, proporcionalmente a gente vai mais. Vai sim. Vai mais. Você queria falar o que, Hamilton? Eu tô vendo a Wikipédia aqui, que não é fonte científica, mas serve aqui para dizer que... aqui tá dizendo que em 2000... Quem? Bruno Aguinello? Em 2000 o Olímpia jogou a Copa João Avelange. Então talvez seja por isso que adequou o estádio também? Copa Federação Paulista? Estadual? Fala no microfone, Silvio, pode falar. A informação que eu peguei foi direto da diretoria, né, do Olímpia. Olha, Leilinha Santos me mandou uma mensagem aqui. Um novo, como é que chama? Do Facebook? Teste do Facebook. Quem é você na suruba do João Dória? Esse daí você precisa saber. Juro por Deus que ela estava vendo isso. Acredito. Chegou lá, faço o teste. Quem é você na suruba do João Dória? Mas você sabe que o vídeo é curto, né? Esse vídeo. Vocês não viram? Depois eu mostro pra vocês. O vídeo é curto porque, né, como era o João Dória, ele abandonou a suruba no meio. Entendeu? Então, não pode. Ainda não pode. Mas, Hamilton, então, peraí, foi João Avelange ou foi Paulista? Eu não entendi, Hamilton. Eu também não, eu desisto já. E curiosidade, bem, né? Hoje, o bombeiro libera 7 mil lugares e a PM ainda manda reduzir para 2/3 da capacidade, tá? Em Olímpia, o estádio Olímpia. São 5 mil pessoas. Bom, mas na verdade, assim, o estádio existe, é enorme, só que, por exemplo, a arquibancada em frente às cadeiras não é utilizada, a arquibancada superior também não é utilizada, né? Até porque nem tem necessidade, né, para a cidade. E se a média de público é 300 torcedores, é irrisório, né? Você ficar procurando aumentar. Mas uma coisa é certa, áreas, né, Silvio? O Olímpia é um dos times que jogou a primeira divisão e a última.
Ele chegou a jogar a 4ª divisão por muitos anos aí, voltou para A3. E é um time de A3 que elimina o Juventus, ele vence o Juventus nos 2 jogos, que é um time de A2. E a gente esperava que, que fosse o jogo mais fácil da nossa chave e não foi. Sim, porque até então São Bernardo é o 2 e Ferroviária era 1. Né? A 1. Então realmente a gente achou que seria o jogo mais fácil do nosso grupo. Só lembrando que o Nata avisou. O Olímpia ia ser o time mais difícil do grupo. É verdade, o Nata avisou no seu programa. No Juventus Esportivo, é verdade. No meu, no seu, no nosso Juventus Esportivo. Puti, nós ficamos... Sobre o Olímpia. Ah, sim, quer falar? Fala sobre o Olímpia. Eu encontrei aqui a participação, realmente foi em 2000 na Copa. No microfone. Eu estou falando com ele. Não, ele ficou aí na primeira divisão entre 91 e 93 e depois disputou a Copa Juvenil de 2000. Essa foi Olha o que você causou, Silvio. Olha só, discórdia aqui. Estamos... Uma briga aqui. Mas ele disputou. Então, a diretoria... Nós também disputamos deles, do João então, não tá sabendo que tem um ano que o time jogou a 1. Foi em 2003. Tem certeza que era o presidente? Às vezes tinha 5 pessoas lá, o cara falou, eu sou o presidente. Aí você falou que, é provável, é provável. Eu ia perguntar pra você, Puti. Sim. Juventus foi o último colocado desta segunda fase. Só 2 pontos, 2 empates, não ganhou nenhuma. Tudo bem, o São Caetano também não ganhou nenhuma, mas teve 3 pontos. Qual o seu parecer? O parecer, acho que o Juventus deu um grande... Ele já imaginava que ele não ia muito longe, né? Pelo tudo que a gente já vinha vendo da A2. Agora vamos ver... Estou preocupado com a próxima fase, né? Qual vai ser o time base, quem vai ficar, quem não vai. Próxima fase diz A2. A2, próxima fase, próximo ano. Próximo time, qual vai ser o time base disso. Mas dá medo. Dá medo. Pelo que foi no conjunto geral, passou de fase porque o grupo era um grupo, sabe que já é um grupo do nível bem baixo. A gente não conseguia passar as outras fases porque a gente se misturava com a gentalha, né? É verdade. E ainda conseguimos passar, mas agora vamos esperar na 2. Mas acho que foi de médio para ruim. Né? Foi. Não chegou a ser péssimo, médio para ruim. Foi. A participação do Juventus. Bom, amigos, o Silvio separou aqui, o Data Silvio, né? Separou aqui a lista. Espera aí que eu já vou abrir aqui a lista para vocês. Eu estou aqui procurando aqui. O Silvio separou a lista. Peraí, pega esse microfone aqui, põe para cá. Agora põe para cá, aqui. Tá aqui. Peraí, tá aqui. O Silvio fez uma lista de jogadores que tem contrato com o Juventus até pelo menos o fim das Série 2, até pelo menos 31 de maio de 2019, contando a final, que o Juventus terá a Série A2 em 2019. Então, atenção, eu quero que vocês prestem muita atenção aos nomes que têm contrato até pelo menos maio de 2019, até 31 de maio de 2019. Prestem atenção. Adilson, eu vou falar a idade também deles para poder vocês se interarem. Adilson, 31 anos. André Dias, 28 anos. Dieguinho, 24 anos. Elton, 29. Nata, 33. Rafael Viana, 24. Rafael Augusto, 23. Robson, 25. Tiaguinho, 26. Cezinha, 21. Denner, 21. Gabriel, 18. Portuga, 20 anos. Bahia, 20 anos. Matheus, o goleiro, o quarto goleiro, 18 anos. Thiago Rocha, 20 anos. Vinícius Gomes, 20 anos. E Vitor Omena, 21 anos. Então todos esses jogadores têm contrato até pelo menos 31 de maio de 2019. Tem casos aqui estroboscópicos, por exemplo. O Denner tem contrato até 31 de 12 de 2020. Né? Tem casos aqui que não dá para entender. Por exemplo, o
Matheus Teta, que é um sub-20, né? Tem contrato até 14 de janeiro, no meio da copinha. Não dá pra entender umas coisas assim, né? E tem mais um que o Hamilton lembrou, o Mandacaru. Mandacaru que ficou machucado esse ano todinho, né? Mas que Alex já disse em outros carnavais aí que vai conta, né, com o Mandacaru pra Série A2 de 2019, que pelo jeito ele deve ter contrato aqui na nossa lista, não tem, mas se o Alex conta é porque ele deve ter contrato até 31 de maio também. É a lista dos inscritos na Copa Paulista. Como ele estava machucado, ele não foi nem inscrito na Copa Paulista. Tá certo. E atentaram para os nomes? Atentaram, né? Amanhã, na Federação Paulista de Futebol, tem o Conselho Técnico, que vai definir os times que disputarão o Campeonato Paulista da Série A2. Já sai a tabela? Vocês sabem se já sai a tabela, se não sai? Não, né? Só definir os times. Só define não, né? Define a forma de disputa e os times que estão... A tabela tem que ser 60 dias antes da data que eles marcarem que é inicial. Pelo menos 60 dias antes. 60 dias antes, é. Se for levar em consideração que eu estou vendo que hoje teve o Conselho Técnico da Série A1. E o Paulista começa dia 20 de janeiro. Na Série A1. Eu acredito que a A2 não chegue e não comece no mesma data, porque vários times da Série A1 vão jogar o brasileiro, então não é o caso da Série A2, né? Então, não sei se vai... Porque a final da Série A1 acontece dia 21 de abril. E a Série A2 vai até mais pra frente, vai até maio. Então acho que não começa dia 20 de janeiro como começa a primeira divisão. É que tem a Copa América ano que vem por causa disso, será? Tem. Copa América ano que vem. No Chile. Estarei lá. Que Chile? É no Brasil. É no Brasil. Ô louco, Corona. O Corona entrou no túnel do tempo. Ah, é que o Brasil vai mudar de nome ano que vem, né? Com o novo governo. Ah, então, entendi. entendeu? Tá certo. Entendeu? Isso. Sim, tem a Copa América. Por que eu falei que era no Chile? Porque você pensou em alguma coisa... Talvez nos vinhos, ou esquiar no Chile. Talvez. Tem que ir pro Chile agora fazer a Copa América sozinho. Vou, mês que vem. Você quer esquiar, quer um vinho, alguma coisa assim, né? Entendi. Deve ser. Isso não sai da minha cabeça. Ato falho. Chile não sai da minha cabeça. Então, meus amigos, esse é o cenário que nos apresenta, certo? Obviamente, teremos grana. Na Série 2 teremos mais grana da federação. Temos mais grana. Putz. É porque menos grana não dá. Não dá. Teremos mais. A grana da Série 2 é maior. O bolo é maior, né? A divisão, os times ficam com mais dinheiro. Não sei o montante exato, mas eu ouvi falar algo de meia milha. Não sei se é isso. Mensal? Não, campeonato. É o prêmio, vamos dizer assim. Dá pra fazer uma gestão inteligente e contratar jogadores como Deolo, Wendel e Rosinei. Não, o que eu acho é o seguinte, ó. Realmente, os jogadores que nós temos aqui, vou começar por você, Silvio. O que dá pra aproveitar? Pontuais, não vai me dar uma escalação aqui. Eu quero assim, 3 ou 4, quiser se dá pra aproveitar. Robson. Ele não é um craque, mas é muito consistente, né? Certo. Ele tem uma média boa de acertos. Nata. Até pela liderança, é um bom jogador em bolas paradas. Tem experiência. Né? O André. Eu acho que... Se ficar, né? Então, eu gostaria muito que ele ficasse, né? E eu acho que, assim, os jogadores jovens, por exemplo, o Portuga, fez boas partidas, mas em outras ele sumiu em campo, né? Eu não sei se ele não suportou a pressão de ser o responsável pela criação das jogadas. Tem que ver, porque se não suporta uma Copa Paulista, você vai suportar uma A2? Não vai, né? Não, então, e é preocupante, né? Porque nós, na verdade, na segunda fase, nós pouco criamos, né? Acho que nós fizemos 3 gols em 6 partidas. Foi. Quem aproveitar dos que... A maioria aqui tem contrato... Os que vão vencer o contrato são favores, né, na verdade, que é o Fran, o Gurgel, o
Quem mais aqui? O Savoia, o Guilherme Liberato, que eu não sei nem a cara dele, nunca vi a cara dele. Então, mas dos que ficaram aí, que vão ficar, Pucci, cite-me 3 nomes aí que você acha que podem compor o elenco do ano que vem. Tem torcer pro André ficar, né? O Portuga, se resolver jogar bola também é uma boa. Favorável. Mas de resto, não sei. Pode ser, pelo menos esses 2, para o resto, pra mim, pelo menos tem jogadores melhores. Guizão. Eu vou ser absolutamente contra vocês, pra variar. Acho que o André não deve ficar. Eu também não acho deveria ficar. Porque, primeiro que ele não merece mais passar por tanta bagunça e desordem, já tá na hora de ele alcançar, ele merece. Ele fez por merecer alcançar uma posição melhor na carreira. Não dá pra toda hora o cara ficarem abaixando o salário dele, ficar negociando não sei o que, aí traz um outro cara, põe ele no banco, chega, já deu, ele já fez tudo que ele podia ajudar o Juventus, ele já fez. Então é hora de ele ter a recompensa dele, e nada como... É estranho isso que eu tô dizendo, mas de verdade eu acho isso. Porque, até te cortando um pouco, eu tô vendo aqui os times que são na Série A1, né? Tirando os 4 grandes, apesar que eu acho até que ele poderia jogar... Do São Paulo ele encaixa como uma luva. Exatamente. Então eu acho que ele poderia... Tirando os 4 grandes, né? Vamos tirar aí o São Paulo, que eu também acho que ele cabe. Ele cabe em todos os times da Série A1. Todos. São Caetano, Novo Horizontino... Vamos falar só os times de próximo de São Paulo, para não falar assim, ele vai viajar, vai mudar para outro lado do estado. Não. São Caetano, Red Bull, São Bento, Ituano, Oeste, Ponte Preta, Guarani, Bragantino. Ele cabe em qualquer um desses times. Fácil, sem precisar nem disputar a vaga. Qualquer um desses times. Sabe? Então, eu concordo com você, Guizão. Eu acho que não é questão de não deve ficar. Eu também sou da seguinte opinião. Eu acho que ele não deveria ficar. Isso. Por ele. Por nós, lógico que a gente quer que ele fique. Até porque eu acho que nos últimos tempos aí não teve... O último que eu lembro que teve identificação com a torcida foi o Marcelo. O Fernando Henrique também, mas é questão de tempo, de quantidade de jogos, e até o destaque que ele foi, os destaques que ele foi na partida, né? O Fernando Henrique foi um bom goleiro, ok. Foi amigo nosso, né? Mas acho que se comparando com o André, é só o Marcelo, o último que a gente pode dizer. Os dois têm mais de 100 jogos. Os dois têm mais de 100. Os 2 últimos que têm mais de 100 jogos pelo Juventus. Os 2 últimos, os 2 goleiros do século XXI têm mais de 100 jogos, são Marcelo e André Dias. Complete, Guizão, desculpe. Não, então eu vou falar, já que você só quer que fale 4, 3, eu vou falar um de cada posição. Então o goleiro pra mim tem que ser Rafael Viana. O cara tem muita capacidade, eu gosto muito do Rafael. Mais Rafael do que o Mena? acho que a vez é do Rafael. Certo. O Mena no banco, Certo. pra começar a ganhar experiência. Certo. Fazer o mesmo caminho que o Rafael fez. E o Viana, pela idade, tem 24 e o Mena tem 21. O Rafael também. cata muito. Cata muito. Eu acho ele muito bom goleiro. Então, pra mim, Rafael deveria ficar. A gente precisa contratar laterais urgente, alguém consiga cruzar uma bola, chegar na linha de fundo, pelo amor de Deus. Aí eu ficaria com o Robson, como na zaga aí, como o Silvio falou. Nata seria o meio campo que eu ficaria também. E Cezinha e Portuga e Denner eu daria mais uma chance, esses 3, manteria eles. Talvez não como titulares, mas acho que um jogo difícil aí, eles entram no segundo tempo, fazem uma correria, daria pra brincar. E por incrível que pareça, podem me xingar e tacar coisas em mim. Concordo com você. Ficaria com a Adilson. Concordo, já sabia que você Já ia falar sabia? isso, eu concordo com você. Eu acho... Mas por quê? Eu acho muito injusto a gente jogar pedras num centroavante que jogava num time que não recebia um cruzamento. O cara é centroavante, bicho. Não recebe, tudo bem, o senhor falou que o Olímpia fizeram um cruzamento. Então, depois de 18 jogos, o Juventus fez um cruzamento. Ele é grosso? Ele perde gol? Perde. Vai ter o Mandacaru? Vai dar pro Adilson ficar no elenco. Dá. E eu acho que não deu pra ele ser testado. Com um meio campo que não criava nada, ele não recebia nem... Os jogos que ele recebeu bola, ele fez gol. O jogo lá no Nacional,
Ele fez gol, como Na Barra foi? Funda. O Cezinha roubou uma bola, enfiou pra ele e fez Fez o gol. isso. O golaço que ele fez quando Jesus. São Bernardo. Sim. Portuga enfiou uma bola ali, ele driblou o goleiro e Bateu fez o cruzado, gol. é. Não lembro dos outros gols como foram. Não, quanto tá bom. Mas tá bom, não vale, porque foi sem querer aquele gol dele. Foi sem querer, foi. E, bom, eu acho que ele merece ter mais uma chance de um time decente, que consiga criar jogadas pra gente saber se ele tem ou não capacidade para ser esse centroavante. Sim, porque tivemos centroavantes que fizeram menos do que ele com o time que criava pra ele. Claro. Né? Então, não, acho que realmente não deu pra ele ser testado. Não deu. Não deu. A gente sabe que não é um primor técnico, mas não dá pra julgar a capacidade dele de fazer gols, sendo que o cara só recebia bolas quadradas. É. Pode ver o craque Gurgel, não fez nenhum gol, coitado. Pois é, coitado. Não recebeu bola também. Ô Milton, e você? Tem algum diferente desses que a gente falou que você acha que queira ficar? Eu acho que vocês fizeram uma análise bem legal, eu concordo com quase tudo. Também acho que o André merece uma outra posição na carreira nesse momento, e o Rafael Viana está numa idade aí para também ser aproveitado, fazer a sucessão, né? Depois já tem o Omena na fila. Eu acho que de goleiro a gente não tem nada a reclamar desses três aí. Se o André ficar, ótimo. Se não ficar, nós temos opções, e dessa posição a gente não tem nenhuma preocupação. Eu citaria, acho que o Van Lille foi um jogador que surpreendeu muito positivamente nesse campeonato, por jogar em várias posições, fazer várias funções, se destacou na marcação. Achei que foi um jogador que se dedicou e se entregou muito, e mostrou evolução também. É um jogador que tem respeito você vê que tem respeito dos colegas e tal. É um jogador que eu acho que merece uma continuação, para ser aquele carregador de piano, aquele quebra-galho também, ou faz tudo, que resolve tudo. Eu acho que o João Gurgel também foi uma outra figura que fez esse papel. Um atacante que dava carrinho, né? Um atacante que não fazia gol nenhum, mas que apareceu de uma forma boa, até ganhou o prêmio de melhor em campo em uma das partidas, né? Mas não seria uma opção de primeiro escalão aí para continuar, não. Eu acho que esse que vocês citaram, mais o Van Lille, seriam as peças que eu também ficaria. Eu acho que os demais, eu não sei por que razão o Alex gosta tanto do Dieguinho, que eu achei que nas chances que teve não mostrou muita coisa. E o Thiaguinho também. Que teve o problema de ter começado o campeonato no meio, né? Estava machucado e tudo mais. Mas de qualquer forma, assim, tanto o Paulo Henrique quanto o Thiaguinho não mostraram também muito serviço como lateral. Acho que as posições mais carentes do Juventus hoje são o primeiro volante e os dois laterais. O resto do time a gente tem peça. Dá para adaptar. Dá. O cara que vai precisar de banco de reservas também. Sim. E de opções, mas a gente tem peças para compor. Sim. Olha, eu tô aqui no site da Federação Paulista, saíram as datas dos jogos, tudo não interessa mesmo para nós, porque nós estamos fora, mas saíram as datas dos jogos da Copa Paulista dessa quartas de final. Então, sexta-feira abre as quartas de final Novo Horizontino e Ferroviária, Novo Horizonte. No sábado, às 3 da tarde, Atibaia e Olímpia, em Rio Claro vai ser esse jogo. Atibaia vai mandar o jogo em Rio Claro. E Votuporanguense e Taubaté, em Votuporanga, também às 3 da tarde. E às 8h30 da noite, em Campinas, Red Bull e Mirassol. Os jogos de volta serão 2 no sábado, dia 3 de novembro, né? Taubaté e Votuporanguense às 3 da tarde em Taubaté, e Ferroviária, Novo Horizontino e Araraquara às 7 da noite. E domingo às 10 da manhã, os dois no mesmo horário, Mirassol e Red Bull e Mirassol, Olímpia e Atibaia em Olímpia. Então esses são os jogos da quarta de final aí da Copa Paulista. E como eu falei, amanhã teremos o sorteio, Conselho Técnico da Série 2, né? Onde vão ser definidos os times. Já sabemos os times, né? Na verdade, mas vão ser definidos oficialmente os times que vão disputar a Série 2 e a fórmula de disputa. A esperança, né? Vamos dizer assim,
Acredita-se que seja foi a mesma fórmula do ano passado, né? Que um turno só, desse ano, na verdade. Um turno só, todos contra todos, e classificam-se os 8 melhores. Fazem lá quartas de final, semifinal e final. Corona, só falta ver uma questão, né? Qual questão? Se o Atibaia realmente vai conseguir a vaga ou se vai perder a vaga em razão do estádio. Então, eu não sei, se o critério for o mesmo da Copa Paulista, ele vai jogar. Porque ele está jogando a Copa Paulista em outros lugares. O critério, na verdade, é o estádio na cidade, né? Com a capacidade Então, mas X, né? Então, mas é uma regra do campeonato ou é uma regra da federação? Da federação. Então, no Atibaia não devia jogar a Copa Paulista. Não, isso daí é para A2, né? Então. Para A2, A3. Então é uma regra do campeonato. É. Então, tá aí tudo bem. Ele joga 3, tá certo, é verdade, bem lembrado. Bem lembrado. Então, estão todos os jogos definidos, como vocês sabem, amanhã tem esse conselho técnico aí. Vocês vão acompanhar tudo pela Web Rádio Moca, né? Vocês vão saber tudo que vai acontecer amanhã no conselho técnico da federação. Eu ia fazer uma pergunta para vocês. Pucci, destaque do Juventus nessa Copa Paulista. Pode ser, não precisa ser jogador, pode ser Alex Alves, o treinador, pode ser a torcida, pode ser um jogo específico. O que você tiraria de destaque dessa Copa Paulista? Olha, acho que... Bom, o Alex Alves tirou leite de pedra, né? Eu acho que se fosse outros técnicos, realmente a gente não teria passado de fase. Acho que ele conseguiu segurar, motivar bem a equipe, né? Quando precisou criticar, ele criticou. Quando precisou apoiar, ele apoiou. Mas pra mim, eu acho que o André não vale. Acho que o Alex Alves e a torcida também. A torcida que esteve presente em praticamente todos os jogos. Praticamente não, foi todos os jogos. Algo que faz tempo que a gente não via. Todos os jogos a gente teve um torcedor juventino, pelo menos. Sim, algo que faz tempo que a gente não via. Não via. Tivemos jogos longes. Isso. Né, jogos de quarta-feira à tarde. Exato. Enfim. Então foi os grandes destaques aí da Juventus esse ano. Silvio, para você, grande destaque do Juventus, como eu falei pro Pucci, não precisa ser jogador, pode ser treinador, torcida, maqueiro, pode ser placar eletrônico. Qual é o seu destaque da Copa Paulista? Olha, eu acho que eu vejo mais de um destaque, né? O Alex surpreendeu com um elenco pequeno, limitado. Nós avançamos de fase, coisa que nós não fazíamos desde 2013. É triste a forma como nós saímos, mas fazendo um balanço geral do campeonato, depois de 5 anos nós avançamos, nós saímos da primeira fase, sendo que nos outros anos anteriores nós ficávamos em penúltimo lugar na chave na primeira fase, ou em último, né? Ou seja, foi uma boa evolução. Bom, em relação aos jogadores, eu gostei da vontade do Nata. Lógico, a técnica do Portuga, mas eu gostei mais da disposição do Nata, mesmo nos momentos difíceis, né, já com o time desclassificado, ou quase desclassificado. E gostei também do ressurgimento da Setor 2, como torcida, que foi importante. A Setor 2, no segundo semestre, esteve presente em todos os jogos da Copa Paulista, né? E eu acho importante para o clube que a torcida seja forte, viva, ativa, né? Sim. Foi uma grata surpresa. Também achei uma grata surpresa aí a volta do Setor 2 forte ali atrás do gol, cantando atrás do gol. Ô Guizão, e você? Não lembra a pergunta, né? Destaque da Copa Paulista ou do ano? Da Copa Paulista? Não, da Copa Paulista. Alex Alves. E eu dou nota 5 pra ele, hein, na Copa Paulista. Você vê como os outros foram mal. No geral, eu dou nota 5 pela Copa Paulista. Mas o destaque foi ele, né? Destaque de jogador não teve nada. Se me perguntasse do ano, eu ia falar outra coisa. Mas, Alex Alves. Tá certo, então, Alex, aí você. Só falta você, Hamilton. De destaque dessa Copa, nós ficamos invictos contra a Portuguesa, ficamos invictos contra o Nacional. Aliás,
Vencemos o Nacional depois de, sei lá, 10 anos. E aplicamos a maior goleada, a segunda maior goleada do Juventus. Não, a maior goleada do Juventus jogando em casa numa Copa Paulista. E a segunda maior da história do Juventus, jogando fora de casa. Jogando. Então, quem olha só isso que eu falei, pensa que o Juventus foi campeão, né? Mas, porque sem contar isso, não teve quase nada. O outro destaque que todo mundo lembrou aqui muito bem foi a torcida. Teve a volta da Murga e tudo isso é muito bom. E também, outro destaque foi o Paulinho, filho do Seu Antônio, que ele canta os gols, que é uma beleza. Ele vai lá na cabine, dá entrevista e o gol sai logo em seguida. Então a gente já sabe qual é a arma secreta também para sair os gols que o Juventus precisa. Destaque dessa Copa Paulista, eu acho também que, na verdade, eu diria só a goleada do Taboão, em cima do Taboão. Plasticamente, foi um negócio histórico. Então eu acho que, lógico, como vocês falaram aqui, o Taboão era um time amador. Mas estava disputando o campeonato com a gente. Então... Ser amador e ser profissional é mesmo que a gente ter goleado mais. Exato, também acho. Mas eu acho que foi uma coisa marcante no campeonato. Acho que foi a maior goleada do campeonato? Acho que foi, não foi? Desse ano? Eu acho que foi, sim. Ninguém enfiou 6. Vamos levantar os dados aí. Ninguém enfiou 6, né? Tá bom. A gente deu uma olhada aqui, mas acho que foi a maior goleada. E o que mais? Deixa eu ver. Rubão Diabético foi o destaque da Copa Paulista. Aí não sei se você concorda comigo. Beleza, teve esse jogo com o Taboão, mas o jogo mais legal da Copa Paulista foi contra o Taboão na primeira fase. Foi, esse eu achei também. Tudo bem que foi ruim, gol aos 50, mas foi legal, não foi? Foi o jogo mais legal. Também achei. Em termos de jogos legais, até o nível do jogo foi horrível, mas foi um jogo legal. Um jogo de Javari lotada, torcida empurrando até o último minuto, gol nos 50 minutos. Foi um jogaço, assim. Nos nivelamos ao Tabuão, vamos dizer assim, para ter um jogaço daquele. Mas foi um jogo muito legal, mesmo. Eu achei outro bom destaque. Então vou refazer a minha votação de destaque. Vou mudar de Alex Alves para Portuga, já que ele foi o protagonista do jogo mais legal da Copa Paulista. Sim. E protagonista até da nossa primeira fase. Altero o meu voto para Portuga. Grandes coisas, né? Eu fico com o jogo, especificamente o jogo contra o Tabuão, lá em Tabuão, o 6-1. Foi minha primeira vez em Tabuão. Nunca tinha ido em Tabuão, né? O Guizão estava de porteiro em Tabuão, determinando quem entrava e quem não entrava, né? O Guizão evitou que o jogador... bizarro, né? O estádio bizarro, o gramado bizarro. O Guizão evitou que o torcedor de São Paulo entrasse na torcida do Juventus. A Mão da Serra é bizarro, né? A cidade, o time, contratar, tudo bizarro. Nossa, putz, que coisa. Você falando assim de pessoas humildes, trabalhadoras. Não, Mão da Serra, o time é bizarro. Você é um fiasco. Você é bizarro, Guizão. Ai, meu Deus. E... Taboão da Serra que acaba de contratar Túlio Maravilha, tá vendo? Pra jogar Isso que eu falo, a 3. Que pena, podia ser a 2. Ia ser legal jogar contra ele. O Túlio ia fazer o segundo 1000 gol na Javari, né? Mas você sabe que a entrevista dele foi, a declaração dele quando ele foi contratado foi essa mesmo. Ele parou quando ele fez o 1000 e agora ele tá fazendo uma puta campanha demais, tem camiseta já. É o gol 1001. É verdade, o cara quer fazer o 1001. Ai, meu Deus do céu, só esse Túlio, maravilha mesmo. E é isso aí, meus amigos. Então, vamos encerrando o nosso último Atrás do Gol deste ano. Atrás do Gol que, com seus altos e baixos, né? Seus gordos e magros. Magros não, na verdade. Né? Magros não, mas tentamos pelo menos trazer para vocês aí o que de melhor ou não aconteceu com o Juventus na Série 2, na Copa Juniores, na Copa Paulista, né? E aguardar aí amanhã esse conselho técnico aí, a definição do campeonato, quando começa a Série 2, amanhã já vai definir, né? Tabela ainda não define, mas pelo menos já define os times e quando começa e quando termina, com o dia da final. Só uma pergunta. Pode fazer. Quando que decide se a Javari será sede da Copa São Paulo? Na verdade, oficialmente, até o fim desse mês. Tem que dar o...
há uma chance? O Juventus quer ser Sim, sede? sim. O Juventus está tentando O ser Juventus sede? já apresentou uma ele tá tentando, proposta então. lá, já apresentou uma proposta, se inscreveu, já se inscreveu para ser uma das sedes. Teoricamente, a gente então teria que pegar a vaga do Canindé. O Teoricamente. Nicolau Lyon sempre fica, né? Até por ser do lado ali da federação. É. Acho que o Nicolau Lyon é sede há 1 milhão de anos, nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. E quando a Javari era, o Canindé não era. Isso. Tanto que a Portuguesa jogava na Javari, né? Exatamente. E o Canindé tá com um monte de problemas. Pode ser realmente. Vai virar que seja... feirinha de não sei o que, de repente vira, né? De repente pode ser realmente. Mas a proposta foi feita, o Juventus apresentou lá a intenção, a palavra que eu queria achar era essa, intenção de ser sede da Copa São Paulo de Juniores. Teoricamente, até o final do mês tem que ser informado lá, homologado, ou sei lá qual o nome que a gente vai dar. Então, provavelmente na próxima segunda-feira, quando temos o programa Juventus Esportivo, provavelmente já teremos essa definição aí, se a Javari será ou não sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu não manjo muito das categorias de base, mas pelo que o Silvio fala, teremos um time meio trágico para essa Copa São Paulo. Bem trágico. Se não fosse assim, arriscaria dizer que se a Javari for sede, deveríamos estar mais empolgados com a Copa São Paulo do que com a A2. É sempre mais legal. É que a Copa São Paulo eu acho muito legal, cara. Eu também acho. Quando é na Javari, quando não é, eu não acho. Quando é na Javari eu acho muito legal, mas se for pra ter um time também terrível, vai ser dureza, hein? É que o time vem enfraquecido, né, em relação à equipe que jogou o Campeonato Paulista. Esses moleques do profissional não podem mais jogar? Pode. Alguns podem, mas... O Portuga pode jogar? Não, o França acho que já vai estourar a idade. Não, Portuga pode, o França também pode. Não, ainda. França acho que não. Pode. Ele tem 20, ele não pode completar 20 antes da Copa. Não, tem que ver a data de nascimento. Então, ele não pode completar 21 antes da Copa. Com 20 ele pode. Tem que ver quando ele faz. Então, se ele faz em março, não, porque tem alguns desses nossos que jogaram a Copa Paulista que tinham me avisado que não teriam condições de jogar o campeonato. Bom, vocês acham que o Juventus teria interesse em colocar esses moleques para jogar? Não, talvez não. Copa talvez São Paulo? não. O Alex. Não, o Alex acho que vai puxar esses jogadores já por principal. Nós perdemos alguns jogadores pro Botafogo do Rio de Janeiro também. A gente perdeu o lateral direito titular, que era o capitão, quando o Vinícius subiu. E perdemos o Foguinho também, que era um... Vinícius vai jogar Copa São Paulo. Vinícius acho que tem 19 anos, né? Não. Esses caras têm que jogar, pô. O Vinícius Gomes tem 20, o Vinícius Ribeiro tem 19. pode jogar. Tá, só que o Vinícius Ribeiro fica sem contrato, né? Fica sem contrato de dezembro. Então o time que acabou o Campeonato Paulista tem muitos jogadores de 17 anos. São esses que estão jogando agora a Copa Ouro, né? Bom, é o que nós temos, né? Eu acho assim, se a Javari for sede, sabe, porque até comercialmente falando, não comercialmente em termos de renda, porque o ingresso é grátis. Mas a imprensa, né? Mas é legal, pô, o seu Antônio ganha um dinheirinho, e todos os jogos são transmitidos, né, pelo tem Sport a televisão, tem o que? Pô, sai todo dia na televisão porque não tem outro campeonato. Javari vive abarrotada, levanta o comércio da região. Eu seria muito a favor de quem puder, do profissional que tiver idade para jogar, eu botaria para jogar. Eu acho que deveria ser obrigado a jogar. Aguardemos para saber se seremos sede primeiro de tudo, depois se eles vão poder jogar. Certo, meus amigos? Então, obrigado a todos vocês que acompanharam o programa Atrás do Gol durante todo esse ano de 2018, né? E eu queria primeiro agradecer ao nosso anfitrião, Guizão, que abriu as portas do Artigula pra gente todos os programas esse ano. Muito obrigado mais uma vez, Guizão. E parabéns pelo seu Parmegiana. Obrigado, Corona. Vamos ver o que será da vida no ano que vem. Se existiremos ainda. Eu vou pro Chile. Você vai pro Chile? Vou pro Chile. Quando você voltar do Chile, a gente decide o que será. Copa América não vai ser no Chile? Atrás do Gol ano que vem. Então, quem teve paciência de nos escutar, aquele abraço. E quem não teve, dane-se. Então, aquele abraço também. Aquele abraço também, vai fazer o quê? Pucci, muito obrigado a você, Pucci.
Não esteve em todos, mas esteve sempre com a gente aí, valeu. Estive no máximo do que eu pude. Então, muito obrigado a todos pelas participações, pelos convites, pelos não convites, pelos convites, sempre ser convidado também. E é isso aí, vamos para o ano que vem. Temos aí mais a 2, Copa Paulista, Copa América no Chile, vamos lá. Obrigado a você, Hamilton Cunhoche também, sempre presente com a gente. Valeu, Hamilton. Valeu, Corona, valeu aos amigos aqui, Silvio, o Pucci, o Guizão e os outros que vieram também ao programa, o Hiró e os convidados. O Castro não veio, né? Falou que vinha. Na Copa Paulista ele não veio, é verdade. Bom, o Pedro também veio, o seu Antônio, o André Dias, o Vitor, o Agarelli, Rubão, Luizinho, o Rubão, o Carlos Antunes. Deve estar acompanhando lá o beisebol agora. E ano que vem todos estarão de volta. Se não aqui na Javari, nós também estaremos lá. E um feliz ano novo para todos, feliz Natal e feliz eleições e feliz sei lá mais o que. Nos vemos ano que vem. Feliz eleição, é verdade. Vamos guardando aí as energias para voltar com bastante força ano que vem, porque o Juventus vai precisar da gente. É verdade. Silvio, obrigado a você também, principalmente pelo seu trabalho aí, Data Silvio, no Paulistão e também na Copa Paulista. Valeu, Silvio. Bom, obrigado a todos, até ano que vem. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Nos encontramos na campanha do Acesso A1 em 2020. Esse é o Silvio. Silvio, sua sempre eterna positividade. Esse Silvio é demais. É isso aí, meus amigos, muito obrigado. Eu quero lembrar vocês que o programa Atrás do Gol ele é um programa feito por torcedores juventinos. Aqui, claro, como você sabe, o lugar de torcedor juventino é Atrás do Gol. E aqui no Artigula a gente faz um programa para tentar te divertir e trazer para você o que acontece no futebol do Juventus. Acima de tudo, nós somos um programa de amigos que nos encontramos para jantar, para falar besteira, para tomar umas e outras, até o dia que o Silvio for pego na Blitz. Ele parou, né? Então, é um programa pra gente descontrair mesmo. Então, se a gente falou alguma coisa que vocês não gostaram, desculpa, né? Se a gente falou alguma coisa que vocês gostaram, desculpa também, porque a minha intenção não era que você gostasse. E obrigado a todos que tiveram paciência aí durante esse segundo semestre para nos ouvir. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos e o programa Atrás do Gol volta não sei quando, tá bom? Um abraço e até mais. E pela última vez no ano, termina aqui o Atrás do Gol. O melhor da cozinha árabe você só encontra na Moca. Quibes, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano de São Paulo. Na Rua Visconde de Laguna, 152, na Moca, meu. Esfirra é Juventus. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador, se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando? Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. O melhor rodízio de pizzas de São Paulo desde 1974. Sacada Pizzaria. Mais de 30 sabores à sua disposição, todas as noites. Um ambiente agradável e familiar. A legítima pizza da Moca está na Sacada Pizzaria. Rua Coronel Joviniano Brandão, 59, à altura do 2500 da Avenida Paz de Barros. Atendemos também no delivery 2639-6846 e 2028-0722. Acesse
www.pizzariasacada.com.br. A melhor academia da Moca acredita em seu potencial. São 4 unidades completas, com os melhores equipamentos e infraestrutura completa. Aqua Academia, Rua Camé, 725. Aquafit, Rua Itaqueri, 1200. Aquavip, Rua Juventus, 173. E Skin Diver, Rua da Moca, 3381. Traga benefícios para a sua vida. Movimente-se. Encontre nas academias do Grupo Aqua o seu bem-estar. Aqua, a Academia da Moca. No melhor restaurante do bairro da Aclimação, você pode saborear picanha, salmão, parmegianas e muitas outras delícias. Restaurante Atigula. Venha experimentar nossas paletas mexicanas. Rua Castro Alves, 39, Loja 15, pertinho do metrô Vergueiro, em frente ao Hospital do Servidor Público Municipal. Atigula.